Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Jornalista com Gabay. Eu já fiz um vídeo hoje, mas ficou muito longo por causa do pós-jogo, várias notícias. E agora a gente está com mais notícias, assuntos gerais do futebol também, óbvio. E como aquele ficou muito longo, eu estou fazendo isso agora. E de novo, vamos começar pelo fim. Bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, não custa um centavo. 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações. Vocês estão dando uma puta força pro canal. E como sempre que eu disse para vocês que o principal objetivo do canal é sempre plantar uma sementinha para que nós busquemos cada vez mais educação, para que a cultura, para que a gente leia mais, filmes inteligentes, estudemos, faculdade, ensino médio, fundamento, não interessa, para que tenhamos mais formadores de opinião e que a gente possa arrancar desse país que é maravilhoso, a melhor terra do mundo, o país mais bonito do mundo, essa escória que predomina a cada milímetro quadrado. Povo predominantemente ignorante, que a gente consiga transformar isso e tenhamos mais formadores de opinião. E para isso, hoje eu acabei de ler um livro, já estou lendo um outro, eu vou sugerir para vocês, do Viktor Frankl, é um psiquiatra, um psicólogo, que viveu os campos de concentração, chamado Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. É um livro muito interessante para quem quiser ler. Valeu? Vamos lá. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Onde que você está? Onde que você está? Eu estava falando, vocês viram, eu falei para vocês desse Wilton Pereira no vídeo passado. Eu queria que vocês vissem, se vocês puderem puxar no YouTube, os lances do jogo Botafogo e Mirassol agora. Foi 3-2 para o Botafogo. Os lances, o pênalti que ele deu para o Botafogo, escandaloso. E o gol que ele anulou do Tiquinho, que está jogando no Mirassol, foi escandaloso. Porque para quem não deu pênalti no Palmeiras e Flamengo no ano passado no Maracanã, olhem esse lance que ele anulou. Muito menos contundente, e ele anulou o lance, do que aquele empurrão com 3 minutos. O que eu quero dizer? Esse cara, na minha opinião, eu não vou dizer, eu não posso acusá-lo, mas esse cara precisaria estar na mira da CBF. Mas é uma podridão, é um mar de lama, é a corrupção, é uma latrina, é um esgoto lá. Esse cara deveria ser investigado pelas atitudes dele em campo. Não tem um jogo. E aí, depois do jogo do Maracanã, ainda foi elogiado pela CBF. O futebol brasileiro é isso que me desanima. Chegar uma hora, hoje eu já aprendi a não sofrer mais pelo futebol. Mas, vai chegar uma hora que não sou só eu. As pessoas vão ter tanto nojo dessa latrina, desse produto, que no Brasil não é valorizado por corrupção, por podridão, por isso, como é o nome? Brunos Henriques, condenados. Uma coisa... É a justiça que se diz que tem, não o Brasil. O Brasil é um país à parte. É um país que tem, um país não, um povo predominantemente ignorante que tem um condenado, um presidiário, um bandido lá em cima. O chefe do maior esquema de corrupção de toda a história da humanidade, agora com isso, o INSS. Enfim, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês viram o jogo do Fluminense e Corinthians? Que o Alan foi expulso com um gesto obsceno? Foi exatamente o que o Abel fez. O que vai acontecer com esse cara? Vamos ver? Eu deixo a dica aí. Vamos ver a podridão, o nojo que é. Alô, Leila Pereira, Anderson Barros, seus incompetentes, inúteis, patéticos, pífios, vocês vão se mexer ou não? Começar já a bater na CBF? Porque não adianta soltar notinha de merda que vocês, com esse departamento de merda jurídico, que só bate uma tecla enter, sai uma nota oficial padrão. Vocês só mudam o jogo. Ou você tá com medo, Leila Pereira? Porque você e o Anderson Barros, no Campeonato Paulista, gritaram, fizeram bonito. Agora é CBF. Por que você votou, só você no Chalde, Leila Pereira? Eu vou repetir o que eu falei. Eu não tenho certeza, eu não estou acusando. Leila Pereira votou no Chalde, a única. CBF,
Quem é o dono do futebol brasileiro hoje? Gilmar Mendes? Gilmar Mendes é o quê? Está naquela casa, na suprema casa de escândalos, aquela latrina, aquele esgoto, aquele antro. Só que a Leila Pereira está envolvida não, me desculpe. Ela foi acusada, foi chamada para depor, ela é presidente de uma das empresas dela, e essa empresa está sendo investigada, não é réu ainda, com o escândalo do INSS, inclusive ela. Conforme o relator da CPMI, ela foi acusada. Não é que está definido nada, não estou condenando. Bom, eu não preciso falar o que eu penso. E aí, por que ela votou no Chalde? Conflito de interesse, será? Ai, que pena, será que é isso? Eu deixo a minha pergunta para vocês. Bom, então a gente começa a entender as coisas. Não adianta chegar no final do campeonato, o Palmeiras aconteceu o que aconteceu e você não abriu a merda da sua boca, porque para falar que o Palmeiras não é, como é o nome? Não é hospital, departamento médico, e já ter gasto 200 milhões colocado no lixo por enquanto, já colocou. Você já colocou 200 milhões no lixo. Por causa do Paulinho, que não tem culpa. O Paulinho tá na dele. O Atlético empurrou, você comprou. E falou merda ainda. Para isso, você não aparece. Você não abre a tua boca. Você é pífia, você é patética, você é inoperante, inativa. Você é 500 graus abaixo do medíocre. Eu só estou falando da parte profissional de Leila Pereira. Eu não conheço pessoalmente, não quero conhecer. Eu não quero ter esse desprazer na minha vida. A pessoa que está destruindo, se já não destruiu quase que 98% do que Nobre deixou. E aí, vamos lá. Não tem criatividade nenhuma. Não tem. Não é qualificada para sentar na cadeira que senta. Não é profissional. Cada um. Cadê o conselho de merda do Palmeiras? Inclusive que o marido dela tá lá. Cadê esse conselho que não vai afastá-los por todos essas investigações? Eu vou chamar dessa forma, não sei se eu estou chamando correto, né? Vamos lá, tem mais coisa. Tem muito mais coisa. Eu quero pegar todas as notícias, porque tem tantas notícias, né? Eu vou fazer esporte. Está tendo a guerra no Oriente Médio e eu apoio totalmente Israel contra o terrorismo, contra o Irã, contra Gaza, contra todos esses países que se dizem, né, como é desse bandido, esse presidiário, esse condenado que lidera um povo predominantemente ignorante, que eu chamo de 90%, que vive de bolsas e bolsas e bolsas, esses vagabundos, e que no Brasil tem gente muito boa, tem só 5, 10% que fazem realmente esse país lindo acontecer, né? Desses predadores, desses autocratas. A seleção feminina, matéria da UOL. Não foi matéria da UOL, me desculpe, General Pazuello. Um ato que ecoa muito além do esporte. A seleção feminina iraniana de futebol se recusou a cantar o hino imposto pelo regime islâmico. Um gesto inédito e carregado de significado. Não foi apenas silêncio, foi posicionamento, foi coragem. Em um país onde mulheres enfrentam repressão diária. Cadê você, Mili Lacombe, Alicia Klein, seus lixos de profissionais? Em um país onde mulheres enfrentam repressão diária, ver atletas representando sua nação e, ao mesmo tempo, se recusando a legitimar um regime que as oprime, é algo que transcende o futebol. Vai! Seus lixos. Tem muita coisa. Eu tenho. Vamos lá! O bandido condenado presidiário, chefe do maior esquema de corrupção da história da humanidade. Ministra da Cultura, que é dele, que liberou bilhões, falei esses dias, da lei Rouanet, erra o hino nacional. As Beneditas da Silva, né? Vergonha nacional. Ela, se vocês pegarem ela cantando o hino, ela errou. A ministra da Cultura. Seria educação? Cultura? Errou o hino nacional. E liberou bilhões da lei Rouanet.
Aí, povo predominantemente ignorante aplaude isso daí. Vivem de um bando de vagabundos que vivem de bolsas e bolsas e bolsas. Eu só gosto... Bom, não vou falar o que eu penso. Já falei do Dybala, que o Flamengo está com interesse no Dybala, né? Bom, vamos lá. Palmeiras, surgiu uma especulação que está procurando um substituto para o Piquerez. Blá, 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 blá. O Santos ganhou de 2-0 do Remo. Essa Alicia Klein, da UOL, colunista da UOL, porque se ela não estiver na UOL, não tem competência para estar em lugar nenhum. Como profissional, não sei quem é. O Neymar deu uma assistência e deu o primeiro passe para um outro jogador dar uma assistência para o segundo gol do Santos. Olha a capa, olha o título. Neymar carimba passaporte para a Copa. Isso é patético. Porque num povo predominantemente ignorante que você vende merda, você vende lixo, tem gente que compra teu lixo e com gente que compra a merda que você fala, que você coloca. O que eu vou fazer? E esse povo acredita no Neymar. E não é opinião minha. Veja, tem uma... Eu queria que vocês pegassem uma coisa do Edmundo falando do Neymar. Eu sempre falei do Haaland isso. O Edmundo falando... Vocês pegam o Depay, ele não falou do Depay, isso eu falo. É o maior artilheiro da seleção holandesa. Com quem que a Holanda jogou para ele ser artilheiro? Olha os times que ele fez gol. E eu sempre falei do Haaland no City. Ele faz 5 gols contra o time da 4ª divisão. 350 gols. O cara é um fenômeno. Jogo grande não faz gol. Não, mas ele fez, Ronaldo. Ele fez. Em 4 anos, 3, 4 anos de City, se ele fez 15 gols. Isso e isso. Em time grande é muito. Dos 1.899 gols. Preciso falar alguma coisa para vocês? Eu estou caricaturizando, é óbvio. Aí o Edmundo falou, me desculpem. Eu não fiz a história. Ele falou, eu falei, não sou o cara. Mas o Neymar é o maior artilheiro da seleção, foi fazendo 3 gols contra a Bolívia. Ele falou, eu trocaria 3 gols da Bolívia contra 1 gol contra a França, ou esses timachos, numas oitavas, quartas de Copa do Mundo. E eu também. Agora vocês entendem que não sou eu. Eu acho que muita gente tem a mesma opinião. E essa idiota, essa profissional lixo, Neymar carimba passaporte para a Copa. Isso é vergonhoso. Isso é um povo que acredita, a maioria acredita e compra uma ideia dessas, né? O nosso amigo Flamengo já está agindo logo em março para abril. O Flamengo consegue efeito suspensivo após Carrascal pegar gancho de 4 jogos. Começou a operação, né? Como o jogo contra o Flamengo, desde a época do São Paulo do ano passado, o jogo do Flamengo no Maracanã, no final da Libertadores, que os 2 jogos, esse bandido chamado Pulgar tem que ser banido do futebol. Você tem um Wilton Pereira, que para mim tinha que ser investigado, esse cara não é só pelos jogos do Palmeiras. Todo jogo que ele tem algo que não bate. Desculpa. Só que quem sou eu? Vão descobrir alguma coisa? Não vão. Não tem interesse? Não, eles elogiam. Né? Eles elogiam. Vamos continuar. É uma vergonha. Tem várias notícias, gente. Por isso eu peço um pouquinho de como é o nome? De paciência com vocês. Justiça condena, matéria da UOL, Esporte, Estadão, conteúdo. Créditos, é óbvio quando eu falo isso. Justiça condena 3 integrantes da Mancha Alviverde por invasão do CT do Palmeiras. Tem que condenar e prender. É a mesma coisa que o cara entrar na sua casa. É bandido. Quando eu digo para vocês, é que as pessoas não entendem. Eu, particularmente, eu sou contra todas, quaisquer e cada torcida organizada de todos, quaisquer e cada time. Tem gente boa? Óbvio que tem gente boa. Está escrito na testa de cada um quem é bom, quem é ruim?
Eu sou totalmente coisa, não é de hoje. A minha vida toda. Eu nunca fui. Olha que eu fui. Tive oportunidade. Muito, mas muito. Viajei muito. Modesta parte. Só do estado de São Paulo eu conheço 95% de todos os estados que vocês já possam ter imaginado. No Brasil, muitos estados gigantes. E modesta parte eu conheci alguns estádios no mundo. Que eu vi jogos. Eu nunca fui, nunca sentei no meio de uma torcida organizada. No antigo Parque Antártica, era o meu lugar, a minha cadeira cativa, minha modo de falar, era atrás do gol símbolo do Palmeiras, onde era. Para os mais antigos vão lembrar no Jardim Suspenso. Então, eu sempre fui contra, e não é contra a Mancha Verde, por favor, contra todas. Eu sou contra a forma que é conduzida, da forma que é administrada, da forma que são aceitos membros. Então, eu sou totalmente contra. A não ser que mudem drasticamente e comecem do zero, de uma forma que, na minha concepção, mas não vão fazer isso. Eu não sou ninguém na fila do pão. Mas eu sou totalmente contra. A minha opinião, vocês sabem, não é de hoje. Tem aqui mais algumas coisas. Eu já falei disso. Abre aspas para o Marquinhos. O perdedor, um zagueiro que, na minha opinião, nunca, perto dos caras que a gente viu, ia vestir a camisa como o quarto reserva. Abre aspas. Matéria da UOL. Na seleção brasileira não existe amistoso, disse Marquinhos antes do jogo contra a Croácia. Eu vi o baile que vocês tomaram contra a França, amigão. Vocês são perdedores. É isso. E só para... E tem um filme baseado num livro que eu gostaria de indicar, mas é muito antigo. Para quem gosta, para quem tem muito a ver com psicologia, essas coisas, chama-se Ressurreição. É baseado num romance de Tolstói. Tá deixado mais uma dica para vocês. Valeu? Bora fazer barulho igual de cabelo, se inscreve no canal, deixa o like e ativa os sininhos. Eu agradeço. E obrigado pela paciência hoje, mas como sexta-feira santa deu tempo, queria pôr todos os assuntos em dia. Agradeço.